pode mudar limites mínimos com o Dr. José Antônio Savares. Convidamos para presidir esta mesa Dr. Leonardo Scaeli Rodrigues. Dr. José Antônio Savares é doutor em Direito de Seguridade Social pela Faculdade de Direito de São Paulo, USP, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atualmente é juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professor no programa de pós-graduação estricto sensu em Ciência Jurídica, mestrado e doutorado na Univale. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: Seguridade Social, Previdência Social, Hermenêutica, Metodologia Jurídica e Direito Processual Previdenciário. Atualmente é secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Com a palavra, o Dr. José Antônio Savares. Boa tarde a todos. Dizendo a minha enorme satisfação de participar desse evento, de uma audiência pública, celebrando a iniciativa da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Seccional do Paraná, e faço um agradecimento especial ao estimado amigo Dr. Leonardo Scaeli, combativo, advogado, previdencialista, assim como muitos dos senhores que estão aqui, carregam já marcas em si mesmos de atuação na área previdenciária, algumas queimaduras, né, com algumas surpresas processuais, algumas desventuras, outros momentos de conquistas que por vezes se tornam inesquecíveis. Recebo então meu cumprimento especial. Dr. Leonardo, a minha grande alegria de mais uma vez estar aqui na sede da OAB do Paraná. Vejo aqui tantos advogados, companheiros, entre aspas, companheiros de jurisdição, que administramos conjuntamente a justiça, alguns ex-alunos, algumas ex-alunas, que não dá nem para dizer quanto tempo já nós nos conhecemos, e tanto tempo que foi, não é? E faço uma saudação especial ao nosso estrangeiro que está aqui, Dr. Chico Couto, que vem de longe, veio parando em Brasília e chega até Curitiba, dizendo a satisfação de tê-lo conosco, colocar em público isso, Dr. Chico Couto. E o tema que me foi colocado num evento, nessa audiência pública, o que é que não pode se mudar na reforma previdenciária? Limites mínimos. E a grande sensação que eu tenho é que na perspectiva política, desde uma perspectiva política colonizada por um pensamento exclusivamente econômico, no sentido de se obter resultados econômicos a curto prazo, tudo pode ser objeto de reforma, tudo pode ser objeto de modificação, tudo pode ser objeto de supressão desde essa perspectiva. Eu parafraseio com essa minha fala um ilustre professor português, professor Elídio das Neves, que, dentre outras contribuições, trouxe crise e reforma da segurança social, equívocos e realidades. E ali o professor Elídio das Neves traz exatamente essa perspectiva de reformas sucessivas que alteram tudo, como se o direito fundamental à assistência social, à saúde ou à previdência, como se esses direitos fossem uma dádiva mais ou menos arbitrária do Estado, como se fosse, para usar a expressão que foi colocada aqui, uma questão de mera compaixão e não um direito fundamental. Esse é um ponto importante. Falar também em um grande equívoco, Elídio das Neves, a ideia de se tomar paradigmas estrangeiros para se justificar uma reforma previdenciária. Esse é um ponto importante. Nós dizemos e ouvimos tanto, olha, o Brasil está entre os poucos países do mundo que tem uma aposentadoria por tempo de contribuição que não exige idade mínima. Mas a questão é que eu não posso comparar sistemas de proteção social
a partir de apenas um benefício, de um mecanismo de proteção social, de uma área previdenciária e o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Ele faz lá a sua construção, mas é como se nós comparássemos assim: olha, o Brasil tem a melhor equipe olímpica do mundo. É mesmo? Por quê? Mas eu estou falando uma ideia de leigos, desinformada. O Brasil tem a maior equipe olímpica do mundo, melhor. Por quê? Pois não é medalha de ouro no futebol, é medalha de ouro no futebol, é o primeiro lugar no futebol, logo o Brasil é o único. Quer dizer, mas quando eu comparo apenas uma faceta da multidiversidade que são os esportes olímpicos, quando eu pego apenas uma faceta e comparo, eu vou dizer assim: olha, eu não posso questionar de fato, é melhor mesmo, mas a questão é há inúmeras outras facetas. Os demais sistemas de proteção, os que não contam com idade mínima, no seu conjunto oferecem um sistema de proteção que fecha melhor, que casa melhor, que socorre melhor. E como pudemos perceber, a aposentadoria por tempo de contribuição, e pudemos perceber pelas falas anteriores, a aposentadoria por tempo de contribuição e, quiçá, a própria Previdência Social, ela é tomada de empréstimo, é tomada ad hoc, para fazer, às vezes, de outras políticas públicas insuficientes ou inadequadas. E aí nós assumimos o nosso jeito de proteção social. Então, um grande equívoco é quando nós olhamos apenas para um remédio previdenciário, para um instituto previdenciário de outros países, e queremos nos medir por lá, e nos achamos então antiquados, nos achamos então já benévolos demais, benevolentes demais, no sentido de, olha, não exigir idade mínima. Não estou aqui colocando, nesse momento inicial da minha fala, uma voz contrária à exigência de idade mínima. Estou apenas dizendo que nós temos que ser um pouco mais críticos quando analisamos o discurso reformista. E aqui entro num segundo ponto crítico. Quando falamos de reforma previdenciária, sempre, tradicional e historicamente, quando falávamos de reforma previdenciária, a reforma previdenciária era um grande anseio social. Se traduzia ela uma grande conquista de cidadania. Porque a reforma previdenciária, historicamente, era percebida como um momento de justiça social, de realização de justiça social, de realizações de direito de igualdade, de direito de distribuição de justiça distributiva. E aí que, na década de 70, quando se falava reforma social, se queria que os trabalhadores rurais fossem vistos de maneira igual aos trabalhadores urbanos, que tivessem acesso aos mesmos mecanismos de proteção que os trabalhadores urbanos, e não eles permanecerem num regime de proteção que era uma caricatura, um arremedo de previdência social, historicamente negligenciada, que era a previdência social rural, onde, sabemos nós, era destinado aos trabalhadores rurais um benefício de meio salário mínimo por grupo familiar. Quer dizer, quando se falava em reforma previdenciária, é necessário mudar esse quadro. E não porque somos bonzinhos, e não porque está na moda ser justo, mas de fato por uma questão de justiça, por uma questão de igualdade material. Quando se falava em reforma previdenciária, se tinha em consideração o aviltamento do valor dos benefícios previdenciários, que o valor de uma aposentadoria não valia nada, era corroído pela inflação já de partida, quando se calculava a renda mensal inicial e não eram atualizados monetariamente os salários de contribuição. E na continuidade daquela vida de aposentado, não tinha a avó condições de sequer prestar algum tipo de lembrancinha, porque a sua prestação era também corroída pela inflação ao longo do tempo. Não é à toa que em 88 nós tivemos um arranjo normativo que era atento a todas essas injustiças sociais, a essa maneira negligente de se tratar a pessoa vulnerável, a pessoa com baixa representatividade. E
aí chega a Constituição de 88 e ela, sim, traz uma reforma previdenciária, ou anuncia o caminho para uma autêntica reforma previdenciária, uma reforma da Seguridade Social. E aí, em 88, nós alcançamos, bem entre aspas, vimos à distância, quem sabe, um estado de bem-estar. Só valendo. Saúde, de maneira universal e gratuita, previdência social como benefício mínimo capaz de fazer frente às necessidades do aposentado, do pensionista, riscos sociais protegidos, e nós tivemos essa reforma previdenciária. Mas é importante ter em consideração que, se o Constituinte aprovou a Seguridade Social como nosso modelo de proteção social, com essa ambição universal, de inclusão social, de redução de desigualdade, de construção de uma sociedade justa, solidária, livre, é possível também perceber no seio da Assembleia Nacional Constituinte uma insinceridade com respeito aos seus propósitos. Há quem diga, ciência política, alguns autores colocam isso, que, na verdade, aquele plexo de garantias constitucionais sociais que foram colocados, aqueles direitos fundamentais sociais que foram contemplados em 88, ali, no título da ordem social, a partir do capítulo 193, diz respeito à Seguridade Social, nada mais era do que um pretexto para o alargamento da base fiscal. Porque se eu tenho como objetivo realizar direitos de seguridade social, eu precisaria de mais recursos. E aí, então, como contrapartida a essa universalização de direitos, eu preciso ter uma universalização do custeio. E daí que não nos espantemos que logo em 93, 5 anos depois, nós tenhamos ali a primeira manifestação da desvinculação das receitas da União. De se tirar dinheiro que deveria ser empregado para salvaguardar as ações de saúde, de assistência e de previdência social, e serem esses recursos alocados em qualquer outra finalidade orçamentária. Aquela nossa visão de estado de bem-estar era turbulenta, percebam, porque a Assembleia Nacional Constituinte tinha um centrão conservador, tal como estamos vivendo agora. Não é à toa, por exemplo, que o benefício de prestação continuada na assistência social, assegurado, a duras penas, colocado na Constituição de 1988, que esse benefício tenha sido disciplinado por lei apenas em 1993, 5 anos depois, e regulamentado por decreto apenas em 95, de maneira que somente a partir de 1º de janeiro de 1996 é que foi possível o acesso a pessoas com deficiência, de pessoas idosas, a um benefício independentemente de contrapartida financeira. Percebam com essa longa distância temporal entre o que assegurou a Constituição e a sua efetivação como política pública implementada, são quase 8 anos, o mar que nós estamos navegando desde então. E mesmo antes de termos o benefício de prestação continuada implementado, nós já vivíamos, meus caros, uma onda, entre aspas, reformista. Desde antes de 96, nós já presenciávamos recortes aqui e acolá na legislação previdenciária. Em 1994, se tira o abono de permanência do tempo de serviço, se suprimem os pecúlios. Em 1995, com a Lei 9.032 de 95, está aqui o Dr. Mino Soares, sabe bem o efeito que trouxe essa legislação para a aposentadoria especial, mas sabemos todos os vários recortes que ela trouxe. E por aí se seguiu, a década de 90 inteira, testemunhando sucessivas reformas previdenciárias, que na verdade, deve ser isso dito, não são reformas previdenciárias, mas contra-reformas previdenciárias. Porque se trata, antes de uma iniciativa pública de justiça, se trata de uma contra
atuação conservadora com vistas à economia de recursos a curto prazo, para sinalizar à economia mundial que aqui se impõe uma austeridade, mas percebamos nós, de maneira sincera, desarmada, que é uma austeridade, como agora se fará novamente, às custas dos mais vulneráveis, às custas daqueles que, por décadas, já são, de uma ou outra forma, explorados pelo capital. Quero dizer, com isso, um outro equívoco, então. Nós vemos já, neste embalo de 25 anos de profissão, vivemos, testemunhamos, inúmeros atos de contra-reforma previdenciária, atos estes que foram suspensos por um tempo, quem sabe a partir de 2003, quando tivemos ali a edição do Estatuto do Idoso, com a Lei 10.741 de 2003, porque a década de 90 foi uma época de recortes previdenciários, e a partir do século XXI tivemos um freio nisso. Tivemos um freio, tivemos a Lei 11.718 de 2008 ampliando, de uma certa forma, os direitos dos guris, trazendo a aposentadoria híbrida, explicitando as condições de acesso aos trabalhadores rurais, aos segurados especiais. Nós tivemos ali, por um período, a suspensão desse processo de restrição de direitos, de diminuição do nível de proteção, de dificuldade para se alcançar um benefício. Nós tivemos, quem sabe, a última drástica reforma previdenciária, de fato, com a emenda constitucional 41 de 2003. Vejam vocês, há um texto para a discussão do IPEA, esse texto é o 1050, ele foi colocado em 2004, ele foi escrito pelo Fábio Gigliazzi em 2004. O título desse texto para discussão é Reforma Previdenciária, o que foi feito e o que falta para reformar, o que falta ser feito. Em 2004, o que foi feito era uma condensação de todas as restrições que nós verificamos. E o que faltava reformar era praticamente mutilar a Previdência Social. Faltava, dizia ele, que o benefício assistencial seja de 70% do salário mínimo, e não um salário mínimo, para assim se estimular a contribuição. Faltava, dizia ele, o aumento da idade dos aposentadores, dos trabalhadores rurais. Faltava, dizia ele, a igualdade na idade entre homem e mulher, não entrando aqui na questão do mérito desse ponto. Faltava ainda, dizia ele, que os benefícios, independentemente de contribuição dos trabalhadores rurais, fossem de 70% e não de um salário mínimo. Houve um tempo em que esse tipo de perspectiva política saiu de cena e volta agora exatamente num momento histórico em que os direitos sociais estão absolutamente fragilizados. Fragilizados porque os seus representantes na arena política perderam a credibilidade, perderam a força e por si só não terão condição de fazer frente à agenda da contra-reforma. Não terão condição. A grande questão é para que tenhamos mínimo espaço de diálogo em relação à proposta, um mínimo espaço para contrapontos diante daquilo que sairá do gabinete presidencial, do Poder Executivo, será necessário, e teremos isso, teremos a ação dos movimentos sociais. Sem a ação dos movimentos sociais, escrevam, depois não me achem. Escrevam o que eu estou dizendo. Não haverá mínimo espaço para diálogo no Congresso Nacional. Porque nunca houve. Porque já em 88, depois de 2003, sempre se coloca a reforma previdenciária de uma maneira ad hoc. Tipo, ou fazemos isso, ou vamos sucumbir. E aí, um governo com mínimo respaldo na base fará o que bem lhe aprouver. Aposto eu as minhas fichas nos movimentos sociais, que não retardem, para que possamos ter um diálogo, uma antítese à tese, e aí temos uma síntese, que implique sim reconhecimento
necessidade de alteração. E me parece, a grande questão aqui por falar da aposentadoria por tempo de contribuição, que está no ponto, né? A exigência de idade mínima. A grande preocupação em relação à aposentadoria por tempo de contribuição são benefícios que crescem, são benefícios que dão, o estoque desses benefícios aumenta, o valor desses benefícios é maior em relação à média dos demais, e são benefícios de longa duração. Dá tempo até para fazer a desaposentação no meio do caminho, dependendo, né? Mas são benefícios de longa duração. Então, daí está no centro da agenda política o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Se bem que o valor desses benefícios, se no estudo de 2004 do IPEA dizia lá que a média da aposentadoria por tempo de contribuição era de 3,6 salários mínimos, um novo estudo do IPEA agora, que trata a questão das aposentadorias precoces e do seu impacto na economia, o primeiro texto para discussão é o 1050, esse segundo é o 2211 de 2014. No primeiro era 3,6 salários mínimos de média. Em 2014, nós tínhamos 1.900.000 aposentadorias precoces. E a média dessas aposentadorias por tempo de contribuição precoces era de 2,3 salários mínimos. Em 10 anos, a média das aposentadorias por tempo de contribuição saiu de 3,6 salários mínimos para 2,3 salários mínimos. Elas não são corrigidas pelo salário mínimo, eu sei. Apenas é um parâmetro para nos apontar um passo a passo de diminuição do poder aquisitivo desse benefício, que está pela própria influência do fator previdenciário, né? Pois bem, colocaria então esse segundo ponto de equívoco, né? A primeira ideia de se tomar como paradigma uma faceta apenas de um sistema de proteção social estrangeiro e ter o nosso como antiquado, como ineficiente. O segundo ponto, colocando a reforma nos seus devidos termos, né? Nós nunca saímos desse mover de restrição de direitos. Os direitos que temos, como todos os direitos sociais do mundo, e como todos os direitos de cidadania do mundo, não apenas os direitos sociais, foram conquistados com luta, foram conquistados com embates, foram conquistados a duras penas, né? Colocaria esse segundo ponto. E aí entraria com essa questão preliminar no mérito da provocação que me fez aqui o Dr. Leonardo. Sobre o que é que pode mudar e o que não pode mudar. Quando nós tratamos de direitos sociais, quando tratamos de direitos de seguridade social, nós temos que assumir um lado. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. E nós temos que fazer ecoar as ideias do lado que nós estamos. Se estão em jogo os direitos humanos contra uma questão conjuntural, uma questão econômica crítica, nós temos que escolher de que lado nós estamos. E me parece que esse é o grande pano de fundo e o grande significado desse evento de hoje aqui na OAB. É importante reafirmar de que lado estamos nós. Porque somente reafirmando a previdência social não como um fardo econômico, não como um gasto social extraordinário, mas a importância desse direito ao necessitado, a importância do direito àquilo que, fazendo às vezes o que a Jane colocou, tomando o discurso dela, que não puderam tomar o café da manhã e que não almoçaram. Quer dizer, a importância da previdência social para estes e para a economia de pequenos municípios. Quer dizer, é importante realçar esta faceta da previdência social que tem um elemento, cria um elemento positivo na economia e não apenas essa percepção como um fardo, como um benefício injustificável. Eu trago aqui como ponto fundamental algumas categorias jurídicas para discutir de maneira bem queria colocar de maneira a não convencê-los, porque não estou eu convencido
de que essas categorias nos serviriam de freio no Supremo Tribunal Federal. Mas é necessário apontar, por exemplo, que se o Supremo Tribunal Federal recorrentemente diz que o retrocesso social, como o querido Serol falou aqui, o retrocesso social é um conceito indeterminado demais e que não tem aplicabilidade prática, talvez de fato o Supremo venha dizendo isso. O Supremo vem dizendo que o retrocesso social, assim percebido, a supressão de direitos materializados de maneira injustificada, o retrocesso social, assim entendido como direitos que atendem ao mínimo existencial, que atendem à dignidade humana, estão suprimidos de maneira sem motivação plausível, razoável. Esse retrocesso social tradicionalmente é percebido pelo Supremo, tradicionalmente, mas não sempre, é percebido pelo Supremo como algo de difícil controle, em função de uma outra categoria importante que é a da reserva do possível. O próprio Canutilho, quando fala da proibição do retrocesso, ele diz que a proibição do retrocesso nada pode contra crises econômicas ou contra a força do mundo dos fatos. Que dizem não tem dinheiro, como é que eu não vou diminuir? Eu tenho que diminuir. Nada pode, portanto, o princípio da vedação do retrocesso se percebe que de fato não há recurso para isso. E então há que se ser maleável dentro da reserva do possível. Mas o mesmo Supremo Tribunal Federal, em dois pontos importantes, reconheceu na Seguridade Social a invalidade de ações estatais por violarem o princípio da proibição do retrocesso. Um deles, estamos aí pós emenda constitucional 20 de 98, quando ali se colocou o teto para os benefícios do regime geral da Previdência Social em R$ 1.200. E em relação ao salário de maternidade da trabalhadora empregada, que tinha uma garantia constitucional para receber seus vencimentos, seu salário, sem prejuízo do seu salário, então poderia entrar em licença gestante, o salário de maternidade, o entendimento de aplicação da emenda 20 era que, olha, a Previdência vai pagar só R$ 1.200. Se o empregador tiver um salário de R$ 6.000, o empregador é que vai trazer a diferença, vai pagar a diferença. A emenda 20 foi assim compreendida pela Previdência Social. Se entrou com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, 1946, essa DIN, por se considerar, entre outras coisas, a vedação, ou o retrocesso social no que diz respeito à proteção da mulher pela via do salário de maternidade. E neste precedente, o Supremo Tribunal Federal prestou a interpretação conforme, quer dizer, acolheu parcialmente aquela impugnação, para dizer, olha, deve ser interpretada a Constituição no sentido de que não houve prejuízo à mulher ou aos seus vencimentos. Que a empresa não é obrigada a pagar a diferença, que a Previdência Social deverá pagar, sem limite de teto, o valor do salário da trabalhadora empregada. Porque, se não for assim, a mulher sofrerá discriminação no mercado de trabalho, porque as empresas não a contratarão porque terão que desembolsar quando do gozo do benefício de natureza previdenciária. E aí o Supremo Tribunal Federal faz um retrospecto histórico das conquistas da mulher em relação ao salário de maternidade e aponta como argumento de uma semi-inconstitucionalidade ou de uma inconstitucionalidade a vedação do retrocesso. Então nós temos essa categoria da proibição, da vedação do retrocesso social, uma categoria que pode ter um freio, um limite, dizer aqui não. Mas não é qualquer supressão de direito, não é qualquer restrição de direitos, mas quando consigo perceber um direito que é materializado, que é uma conquista histórica e que, num dado momento, se tem uma supressão que causa, no caso, uma desigualdade que a Constituição buscou superar. Né?
Temos esse precedente. E não coloco aqui outros, não trouxe outros precedentes do Supremo em relação à reserva do possível, e se olhar a reserva do possível de maneira crítica, mas estão aqui os diversos precedentes da Suprema Corte em relação ao acesso à saúde, dizendo que não é dado ao poder público alegar de maneira evasiva, ambígua, a reserva do possível, que não tem recursos para atender a saúde, fornecer medicamentos ou colocar crianças em creche, também falado aqui hoje. Não é dado ao poder político de maneira muito geral dizer não tem dinheiro para isso. Há que se demonstrar de maneira objetiva a ausência de possibilidades materiais para a realização daquele direito, para só assim se ter por escusada aquela autoridade política do não cumprimento daquele direito fundamental. Então percebam, essa reserva possível, esse argumento econômico de eu tenho que fazer porque preciso, também não pode ser colocado de maneira geral, mas tem que ser olhado de maneira crítica, e nós podemos fazer esse papel numa discussão jurídica, não política, mas numa discussão jurídica. Uma outra questão importante, como que não pode ser modificado, é uma categoria importante que recentemente o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado e tem dado para nós, operadores jurídicos do direito previdenciário, um arsenal de ideias, um manancial de teses, de expansão de proteção, ainda que em juízo. Trata-se da proibição da proteção insuficiente ao direito fundamental. Por todos, cito a reclamação 4374 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Neste precedente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional o critério de 1/4 do salário mínimo para a aquisição da, entre aspas, miserabilidade do grupo familiar para a concessão do LOAS, porque se tratava de um critério insuficiente, porque não abarcava todas as possibilidades de insuficiência da família para oferecer ou dar condições materiais para a pessoa com deficiência ou para a pessoa idosa. Disse aí o Supremo que aquele critério era insuficiente para proteger o direito fundamental à assistência social. Sim, direito fundamental à assistência social. E, então, com apoio no princípio da proibição da proteção insuficiente, se declarou a inconstitucionalidade por omissão do critério artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742/93. E, meus caros, em diversos outros precedentes do Supremo em relação a fornecimento de medicamentos ou a internação em unidades hospitalares, essa mesma categoria jurídico-constitucional foi invocada. Trata-se aqui também de um limite, de um freio, rédea, ao ímpeto reformista ou contra-reformista que estamos vivenciando, porque não poderá a reforma previdenciária impor condições, critérios que praticamente esvaziem o direito fundamental, façam perder a força aquele direito fundamental. Como a professora Jânia colocou antes no discute, vão colocar para a mulher chegar aos 65 anos de idade no campo, eles não vão conseguir, vão parar antes. Trata-se de um critério que tem que ser analisado à luz justamente desse princípio constitucional da proporcionalidade, que também representa o princípio, a proporcionalidade, esse princípio da proteção, da proibição da proteção insuficiente, nada mais é do que um desdobramento do princípio da proporcionalidade. Não podem os direitos fundamentais serem restringidos de modo desproporcional, desarrazoado. Se vamos ser atingidos em nossos direitos fundamentais, a medida tem que ser necessária, a medida tem que ser adequada, a restrição tem que ser adequada para os propósitos que busca, e também deve passar pelo crivo essa medida restritiva da proporcionalidade no sentido estrito, quer dizer, deve ser justificada. A restrição que ela causa tem que ser justificada pelo ganho que ela traz. Vamos colocar assim. Mas fica aqui essa proposta da reclamação 4374, o princípio da proibição insuficiente. Colocaria aqui, de passagem, outras categorias tratadas em matérias previdenciárias, da assistência social, da saúde,
como a categoria do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e da violação do núcleo essencial do direito fundamental. Pode haver uma alteração da reforma previdenciária colocando a idade mínima desde uma perspectiva política, sem dúvida. Parece-me que isso já está sacramentado, não é? Acho que todos nós já estamos preparados para a alteração e a exigência da idade mínima no regime geral da Previdência Social também, ela que já existe no regime próprio desde 98. E é sempre importante lembrar dos pitorescos da história previdenciária que nós carregamos, que a idade mínima não existe no regime geral por uma questão conjuntural de apenas um voto que faltou para a sua aprovação quando a emenda 20 de 98. Não é? Poderá vir agora politicamente, certamente. E em termos jurídicos, seria isso constitucional? Não tenho dúvida. Se trataria de uma imposição razoável. Se exigir idade mínima, qual é a idade é uma outra discussão. E a necessidade de regra transitória, vou buscar um pouquinho da fala será ao final da minha, mas uma exigência constitucional de que não podemos abrir mão. Uma regra transitória proporcional. Mas a idade mínima, sim. Igualdade entre homens e mulheres talvez não se justifique econômica, socialmente, não sei. Louvo aqui, falei ao Dr. Leonardo, a participação nesse fórum de outros atores do mundo social, que não apenas a comunidade jurídica. Comentava com a Ana Paula a importância de nós, juristas, reconhecermos os nossos limites, o limite do nosso campo de saber. E ter enriquecido o nosso campo de saber a partir de aportes de outras ciências, como dos serviços sociais, da sociologia, enfim, antropologia, filosofia. Né? Isso tudo nos ajudaria, e não apenas outros campos de saber, mas os próprios atores sociais, não é? De pessoas que que experimentarão, de fato, e em breve, as consequências dessa reforma previdenciária. Fala das pessoas vulneráveis, das pessoas que mais frequentemente se socorrem da Previdência Social, como as pessoas com deficiência, associação de aposentados, sindicato de trabalhadores. Me parece que isso nos ajuda nas conclusões que alcançaremos ao final de um encontro dessas conversas futuras. Mas, meus caros, sem aumentar muito a minha fala, eu diria que talvez o que venha nos segurar um pouco em relação à idade mínima e outras é encontrar justificativa ética para os direitos que temos. Para dizer que esses direitos não caem do céu, eles têm uma razão de ser, eles são justificáveis moralmente. Eu consigo reconhecer em um bem previdenciário a justiça da sua existência. E aí vem a pergunta, como é que eu posso justificar? Como é que eu posso justificar a existência de uma aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa que está em condições de trabalhar, que está com a sua capacidade produtiva preservada, 55 anos de idade? E aqui a pergunta, e já fiz essa pergunta algumas vezes para os alunos de pós-graduação, estão aqui alguns. Eu posso justificar eticamente a aposentadoria por tempo de contribuição? Vocês sabem que, olha essa, Serão, Armando de Oliveira Assis, década de 60, dizia: meu Deus do céu, o que é isso? Chamado aposentadoria por tempo de serviço em nosso país? Isso é uma loucura, é uma deformidade da Previdência Social. Tem que haver uma idade mínima em relação a isso. Não é possível que apenas com 30 anos se aposente, ou a mulher com 25. Estamos na década de 50, 60, e ali já se falava a questão da idade mínima. E a pergunta que nós queremos um sistema de proteção social adequado, que cubra suficientemente os riscos sociais e justo. Nós conseguimos dizer que é necessário proteger uma pessoa com deficiência por uma questão de justiça, porque ela necessita, por alguma etapa da sua vida, da solidariedade social. Assim também a viúva, assim também o órfão, que são benefícios esses sensíveis e mais facilmente justificados em termos morais, em termos éticos. Pensão por morte, não é? E a aposentadoria por tempo de contribuição
contribuição. A idade avançada também, eu consigo perceber ali ou um direito ao ócio na velhice, ou mesmo, quem sabe, uma minusvalia, ou melhor colocando, no português, uma insuficiência de capacidade produtiva com a velhice. Como é que eu justifico, meus caros, eticamente, a aposentadoria por tempo de contribuição? Quem de nós pode, com que argumento, chegar no Congresso e dizer assim, peraí, é justo que se mantenha a aposentadoria por tempo de contribuição? E aí você, mas no regime próprio não. No regime próprio já tem idade mínima. E aí a pergunta é, como é que eu poderia justificar em termos éticos a não exigência de idade mínima no regime geral, a despeito de eu ter idade mínima no regime próprio? E dizer, e é justo que seja assim, e é justo que seja só para o regime geral. E aqui vai um outro ponto crítico, uma outra nota crítica. Avaliar os discursos que pegam o rural, que comparam o rural com o urbano e dizem, o rural é um felizardo. E Deus é mesmo, rural felizardo, se aposenta antes, não contribui, e não analisamos criticamente. Ou, olha aí, servidor público privilegiado. Imagina, né? Servidor público privilegiado, trabalhador da iniciativa privada, então tem que ter reforma para o setor público. Tem que ter reforma para o setor público. Só que depois nós temos o contraponto aqui, o petróleo para cá também. Foi muito comentado numa reportagem do Jornal Nacional, que até a nossa presidente do BDP estava linda ali, dando entrevista, a Jane Berwanger, e comentada porque ela conseguiu colocar ali, conseguiu dividir toda a sociedade. Os rurícolas falando dos urbanos, os urbanos falando dos rurícolas, as mulheres falando dos homens, os homens falando das mulheres, os trabalhadores da iniciativa privada tendo os servidores públicos como os privilegiados, e vice-versa, dizendo que o regime geral previdencial não tem idade mínima. A questão é, e já escrevi sobre isso há 10, 15 anos atrás, nesses artigos que já ficam só para a coleção de quem escreveu, né? O fato é, uma vez mais, se compreendendo as insuficiências do nosso mercado de trabalho, e quem tem um próximo, um amigo, um parente, ou quem vivencia ser já um cinquentão, sabe as dificuldades de se manter inserido formalmente no mercado de trabalho. Diferentemente daqueles que estão no regime próprio e têm a estabilidade, os do regime geral se sujeitam no dia seguinte se tornarem ou serem julgados como obsoletos e não mais conseguirem inserção no mercado de trabalho. E aí vão para a indignidade, para a insegurança do mundo informal, até que se alcance a idade e possa receber uma aposentadoria mínima, sendo já objeto de desconsideração pelos outros, porque já não estão mais participando da circulação de riqueza, da circulação dos recursos sociais. Dentre esses recursos sociais, o respeito, a consideração. Eu consigo perceber. Ninguém vai ouvir, mas eu consigo perceber uma justificativa ética. Dirão, mas isso é um problema no mercado de trabalho. Sim, mas enquanto não se consertar o mercado de trabalho, nós temos uma massa da população que depende da aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Agora, esse argumento, claro que não vai colar nem na instância política e nem na Suprema Corte, né? Porque, afinal das contas, também se pode dizer razoável o estabelecimento de idade mínima. Estou apenas dizendo que há uma justificativa moral, há uma justificativa ética. Eu consigo perceber justiça na construção de uma aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral da Previdência Social sem a exigência de idade mínima. Por isso, aumenta a exigência, aumenta a importância de regras transitórias proporcionais. Meus caros, eu gostaria de colocar apenas este último ponto para dizer um limite, e este sim importante, um limite este sim que é passível de controle na via judicial, que é a necessidade de regras transitórias. Quando eu entrei na Justiça Federal e passei no concurso para juiz federal no ano de 90, eu vou colocar aqui 1996, 20 anos atrás, eu já tinha naquela época 14 anos de contribuição. 14 anos de contribuição, eu passei com 28 aninhos.
14 anos de contribuição. Segundo a regra de então, eu me aposentaria com 30, está aqui Rafaela como testemunha, com 30 anos de contribuição eu me aposentaria. Quer dizer, com 44 anos de idade, eu me aposentaria. E a pessoa, não eu, mas todos nós, fazemos planejamentos para o futuro. Esse é um direito mínimo, exigência mínima da dignidade humana, planejar o seu amanhã, escolher a vida que quer levar. Bom, eu disse, bom, com 44 anos posso me aposentar, volto a ajudar meu pai no escritório, ele me liberou porque eu voltaria. Se você volta a me ajudar, volto, pai. Está trabalhando até hoje. Bom, eu fico ali, faltam 16 anos e volto. Bom, em 96, em 98, não. Reforma previdenciária, idade mínima no regime próprio. E juiz não é mais 30 anos, é 35. Mas, para você que já é meu freguês, não vai se exigir 60 anos de idade para o homem, 55 mulher, mas para você 53 anos de idade. Tem um pedágio e tal, idade mínima, tem contribuição. E eu fiz as minhas contas ali então, e quando eu chegasse então aos 53 anos de idade, eu me aposentaria e eu voltaria a ajudar meu pai. Eu me aposentaria com 44, passou para 53. 5 anos depois, vem a emenda constitucional 41 de 2003. Coloca ali outras coisas, contribuição de inativos para servidores públicos, inativos e pensionistas, e tem outras coisas. Olha, sabe aquela regra transitória que estava na emenda 20? Esqueça. Assim, não, até pode se aposentar, mas você não vai se aposentar integral, como você está pensando. Vai ser 60%. Vai ser 60%. E aí então, se foi ao Supremo Tribunal Federal se questionar isso, a ausência de regra transitória, a supressão da regra transitória da emenda 20 de 98, que eu teria aqui até os 60 anos. A DIN 3104, querido, estimado professor Sedal, sabe o que disse o Supremo Tribunal Federal com os seus ilustrados componentes, todos eles conhecedores da doutrina que você mencionou de passagem aqui, alemã, lusitana, francesa, dizendo, essa doutrina expressa o mínimo em termos de segurança jurídica, previsibilidade do amanhã, proteção da confiança, proteção da boa-fé, que empresta ao cidadão um sistema que lhe é imposto, porque é um sistema obrigatório, não é faculdade. Toda essa doutrina, e colocaria um por todos aqui, Ingo Saget, que traduz isso de maneira brilhante no seu Eficácia dos Direitos Fundamentais, em diversos outros artigos. Cito um aqui que pode ser encontrado na internet: o Estado Social de Direito, a proibição de retrocesso e a garantia fundamental da propriedade. Acha fácil o Ingo Saget que o Estado Social de Direito, a proibição de retrocesso e a garantia fundamental da propriedade. Todos aqueles ilustrados componentes da Suprema Corte são conhecedores disso. E, no entanto, colocaram a questão na perspectiva daquela dicotomia básica de que falou Serral. Se você já cumpriu todos os pressupostos para concessão do benefício, direito adquirido. Se você não cumpriu esses requisitos, você tem uma mera expectativa de direito. Como se décadas de contribuição, de fidelização, de confiança devotada no sistema público não nos conferisse tutela jurídica alguma. Por todos, coloco no mundo previdenciário a obra do nosso querido amigo Marcelo Barroso, professor mineiro, que fala de direitos expectados, a proteção necessária aos direitos à informação. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, na DIN 3104, disse: olha, meu querido, ministro César Peluso, no seu voto, olha, segurança jurídica é muito importante, mas e se a Previdência quebrar um dia? O que nós vamos fazer? Colocou assim, em outras palavras, eu estou simplificando, mas exatamente assim. Confiram a DIN 3104, voto do ministro César Peluso. Segurança jurídica é importante, mas e se um dia faltar a Previdência? Aí todo mundo fica sem. Os que já são titulares e os que querem ser. Então, melhor que esses aqui cumpram os novos requisitos. Menos mal que nos foi dado como socorro uma PEC paralela, que veio em emenda constitucional 45 de 2007, e que voltou a me trazer a integralidade aos 53 anos, aos servidores públicos, geralmente.
não sabemos, nenhum de nós, não nos é dado saber o dia da morte, e tampouco nos é dado saber o dia em que lograremos nos aposentar. Exatamente isso. Por fim, apenas para colocar, poderíamos questionar isso tudo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem sabe a Corte Interamericana de Direitos Humanos colocaria um limite maior do que a Suprema Corte. Há uma outra DIN, a DIN 3105, vizinha dessa 3104. A DIN 3105 questionava a constitucionalidade da contribuição dos servidores públicos inativos e pensionistas. Se dizia que era inconstitucional. O Supremo Tribunal disse que era constitucional, que não implicava irredutibilidade, nem confisco, nem violação do direito de propriedade, e nem nada. E aí se levou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foram 3 denúncias que nós tivemos no Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a principal era dos servidores públicos da União. A primeira enfrentada pela Comissão. Estamos no ano 2005. E aquela comissão, reafirmando a sua compreensão, não admitiu aquela denúncia, quer dizer, não chegou nem a mandar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao argumento de que se a restrição do direito econômico, social e cultural é feita de modo razoável e com vistas a preservar o interesse social, o país não pode ser condenado. Aquela norma não pode ser considerada violadora dos direitos humanos, do sistema de proteção de direitos humanos, ainda que implique uma regressão. Sim, porque os direitos humanos, por reconhecimento dos tratados internacionais, eles exigem uma progressão, um desenvolvimento contínuo. E nós estamos a vivenciar restrições contínuas. Mas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem essa orientação, dizendo que se é razoável a restrição dos direitos e com vistas a um interesse social relevante, que é o caso de preservação das possibilidades, coloca isso, preservação das possibilidades do sistema previdenciário, então é justificável. Então, meus caros, eu colocaria esses pontos como debate nesta audiência, algumas ideias, algumas reflexões, dizendo que pouco importa, na verdade, o dia que eu vou conseguir me aposentar. Felizmente, todos nós estamos aqui incluídos, todos nós temos capacidade produtiva, e estamos aqui, e isso deve se louvar, porque somos hoje o braço, somos a voz, somos a cabeça de quem tem um déficit de representação que não pode ser desconsiderado. Quero agradecer a paciência de cada um de vocês me ouvirem o tanto que falei, e redobrada a paciência do meu presidente de mesa, que pacientemente e silenciosamente esperou o final do meu fala. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor José Antônio Savares pela palestra. Nós agora passaremos a palavra ao doutor Leonardo Zicarelli Rodrigues, que fará suas conclusões finais e também entregará um certificado ao doutor José Antônio Savares pela contribuição. Boa noite a todos. A gente esteve aqui de manhã, né, Savares? Já estamos saindo de noite. Eu fico extremamente realizado e satisfeito, porque a gente tinha objetivos com esse evento. Esse evento ele tem uma conotação que difere um pouco, né, dos seminários, dos congressos que a gente está acostumado. E a gente debateu dentro da comissão a ideia de criar uma metodologia desse evento que colocasse as duas grandes pontas que hoje é justamente o conflito que existe no discurso, né, da reforma da Previdência, ou seja, o discurso econômico e o conflito que existe com a ética previdenciária. Eu até falava hoje de manhã que o governo ele trata no seu discurso reformista a Previdência Social como uma empresa do mercado, uma empresa comum do mercado. E a partir de um discurso de um suposto desequilíbrio, né, entre receitas e despesas, parece que tudo é justificável, né, dentro das suas propostas de mudança. E nós defendemos justamente o fato de que a Previdência Social não é uma empresa qualquer, que é onde está a ponta da ética previdenciária. Né? Dentro dessa perspectiva, eu falava que o objeto social da Previdência Social não é vender carros, não é vender cigarros, ou prestar serviços bancários ou gerar lucro.
Dentro da sua ética previdenciária, o seu objeto social é garantir dignidade às pessoas humanas. E dentro desse aspecto, a gente imaginou que trazer um primeiro painel tentando desconstruir o discurso econômico seria uma primeira quebra de paradigma, para que a gente pudesse, a partir da nossa cabeça de formadores, de pensadores, como você concluiu agora há pouco, mostrar, a partir da multiplicação desse conhecimento e para a sociedade, que primeiro precisamos quebrar o paradigma que sustenta, ou seja, que é o anteparo do discurso reformista. A partir disso, a gente precisa enfrentar de uma forma responsável, de uma forma séria, os principais temas que envolvem a reforma da Previdência. Por isso, trouxemos o Fábio Zambini para falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a idade mínima, a desigualdade de gênero. Tratamos também da questão com visões distintas, da questão rural. Também achamos a necessidade de trazer alguém para falar das regras transitórias, porque também enxergamos nas regras transitórias uma espécie de limites mínimos para essa reforma, que você também utilizou, e assim fizemos a evolução metodológica desse evento para que a gente chegasse nessa ponta final, que é a ponta da ética da Previdência, que é aquela que defendemos, a partir de uma dogmática de proteção, do direito constitucional moderno de proteção das garantias fundamentais, e é essa a defesa que precisamos fazer. Na teoria dos direitos fundamentais, onde é que se traz justamente a necessidade, dentro de um panorama de restrição de direitos, que se leve em consideração os critérios que você muito bem colocou, da adequação, da necessidade e dos juízos de proporcionalidade. E aí, os limites mínimos, como a proteção insuficiente, é o que se mostra hoje numa proposta encaminhada, com uma idade de 65 anos, por exemplo, para lavradores, para as mulheres do campo, onde naturalmente, notoriamente, não chegarão lá. Ou seja, existe a proteção, mas ela é insuficiente. Talvez ali exista realmente uma possibilidade de discussão. Isso, logicamente, ainda é um início. Eu acredito, e conversava com alguns aqui também, entre uma palestra e outra, que a questão da reforma, quando efetivamente encaminhada, com todo o seu detalhamento a partir do governo, acredito sim que esses movimentos sociais que você coloca devem ocorrer dentro do Congresso. A OAB, ela começou a participar desse movimento de resistência em junho desse ano. Você estava lá também em Brasília. Comentei com o Chico Couto hoje de manhã que ele foi um grande idealizador desse movimento, importantíssimo, porque colocou na arena de debate a OAB como um dos atores envolvidos e de respeito, a partir da nossa classe, com a própria Constituição Federal prevê a indispensabilidade do advogado para a administração de uma justiça, e no caso concreto de uma justiça social, que é essa que se espera a partir de todo esse trâmite da Previdência Social. Então, fazendo um pouco desse resumo e trazendo para aqueles que talvez não conheciam dessa nossa metodologia, dessas nossas intenções, eu quero dizer que me sinto extremamente satisfeito, porque me parece que aquilo que a gente objetivava como audiência pública, ela tem os seus objetivos conquistados. Mesmo que ainda com muito asfalto pela frente, com muita discussão pela frente, a gente tenta ao menos plantar a nossa semente e dar sequência, porque ainda existem muitas etapas até que essa reforma definitivamente seja aprovada. Eu quero agradecer aqui também, especialmente a todos os palestrantes que estiveram aqui, a Ana Paula, pelo desafio, de trazer um contraponto de uma matéria bastante espinhosa, provoquei ela nesse sentido bastante positivo, até para mostrar que é isso que nós precisamos por parte da postura do governo. O governo tem que dar essa mesma oportunidade de ouvir a parte contrária, de escutar o contraponto, e a partir daí refletir, e também dentro de um caráter multidisciplinar, que foi muito bem colocado aqui também pelo Dr. Savares. Quero então agradecer a todos os palestrantes, quero fazer um agradecimento especial à Comissão de Direito Previdenciário, Savares, porque nós trabalhamos em equipe. A Comissão de Direito Previdenciário ela subsiste porque, de fato,
todos comparecem às reuniões, todos estão dispostos a ajudar. O nosso calendário de eventos é grande, então nós precisamos efetivamente de uma grande equipe. Nós temos uma grande equipe, a nossa gestão se inicia nesse ano, espero que a gente consiga, ao longo de 3 anos, traçar um movimento que marque a nossa posição, né, como advogados previdenciaristas, como defensores e da proteção social, dos direitos fundamentais, e fazer um agradecimento especial ao Leandro, que está aqui na frente. Eu quero pedir uma salva de palmas para ele. Toda a logística, toda a negociação com os fornecedores, toda a conversa com os palestrantes. Eu na verdade, até aqui, confidenciando agora, eu liguei para o Savares e falei para ele: Savares, a gente precisa da tua presença, porque a gente vai... tudo bem, mas eu preciso confidenciar uma outra coisa. Que eu liguei para o Savares e falei: Savares, nós temos um evento muito importante e você precisa estar lá. Aí ele me falou: mas quando que é? Não, é tal dia, tudo bem, tudo certo. Aí depois de um tempo ele falou: pô, é quarta-feira a audiência pública, eu moro em Brasília e aqui se trabalha de terça a quinta, como é que você vai me tirar na quarta-feira daqui, né? E foi uma dificuldade, né, para conseguir, enfim, se desvencilhar, né, de todos os compromissos. Então esse é um agradecimento complementar que eu faço. Brasília se trabalha de terça a quinta, não eu. Não. Você depende das outras pessoas que trabalham lá, então naturalmente fica sempre fazendo na segunda e na sexta-feira. Então essa é uma brincadeira à parte, mas quero fazer um agradecimento muito especial mesmo. Leandro, obrigado por tudo. Coordenou e tomou a frente junto com a sua subcomissão, com os demais membros aí da Comissão de Direito Previdenciário, que também auxiliaram, né, nesses deslocamentos, em toda essa logística aí que é indispensável. Eu faço um agradecimento final dizendo também que tudo que foi colhido de informação hoje será documentado, um resumo será feito, encaminhado para o Conselho Federal, porque a gente sabe que é o Conselho Federal, a partir do Chico Couto, que pode efetivamente, assumindo a sua liderança e a representatividade que o Conselho Federal exerce, né, junto à sociedade, junto ao Congresso, junto à frente parlamentar, entrar com tudo, de fato, né, no Congresso Nacional, embasado, auxiliado pelas seccionais, talvez por trabalhos como esse, né, que a audiência pública hoje pode nos fornecer, e faremos uma reunião na Comissão de Direito Previdenciário para discutir justamente esse resumo, né? Faremos esse resumo e encaminharemos isso a Brasília, talvez podemos encaminhar antes ao Conselho Pleno aqui da seccional também, para que se agreguem outras sugestões, que eu acho muito importante que haja legitimidade e a ratificação por parte da seccional, e encaminharemos isso para Brasília porque sabemos da importância desse órgão, da importância da classe, da OAB como um todo, na discussão desse tema que é tão complexo e tão importante. Então faço aí um agradecimento muito especial a todos aqueles que vieram de longe, são advogados e advogadas, mas temos também profissionais de outras áreas, e é uma alegria muito grande para nós poder enxergar o final desse evento, que de fato correu tudo bem, pudemos colher inúmeras informações importantes, crescer espiritualmente, juridicamente, e temos ainda muito campo pela frente. Então agradeço novamente a todos, e é uma alegria muito grande fazer parte dessa comissão. Muito obrigado. Na verdade, está encerrado agora o evento, a gente pode.